Então, estamos aqui para complementar essa fala tão importante da atuação da ADAB, que é a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Conversei há pouco com o Dr. Vinícius Videira e agora com essa agroguerreira que eu sou super orgulhosa de conhecer pela atuação, pelo compromisso, pelo profissionalismo desenvolvido ao longo desses anos, doutora Sueli Brito, coordenadora, da parte da citricultura mesmo, nossa, responsável, atuante. A gente vai estar conversando aqui de uma forma leve, então agradeço o convite. A senhora pode estar nesse momento de fala e temos duas temáticas bem bacanas para conversar. Bom dia, Mari. Bom dia aos seguidores de Mariana, a turma do agro, dos citros. É muito importante esse momento aqui de intercambiar as informações que a gente traz da defesa agropecuária, no caso da defesa sanitária vegetal, para que todos tenham conhecimento, do que a gente faz, das possibilidades que nosso trabalho enquanto órgão oficial pode promover para a cadeia produtiva dos citros. Essa manutenção, a gente, enquanto Nordeste, somos zona livre, de green, temos diversas outras pragas, mas o green de fato, representa o quê? Algo muito complexo e que a gente já se arrepia todo só de ouvir falar. Então, o papel da agência nessa manutenção dessa zona livre, eu imagino que deve ser uma tarefa bem árdua, doutora Sueli, de ter isso, porque a nível Brasil temos 20 anos de green, graças a Deus, não temos aqui relatos, de Exatamente, Mari. A ADAB desenvolve um trabalho desde 2011, que foi uma parceria conjuntamente com a Embrapa, Mandioca e Fruticultura, num projeto chamado HLB Biomef, que várias estratégias foram desenvolvidas, Quem é o cliente dessa pesquisa? É a própria defesa agropecuária, E quem se beneficia disso? A cadeia produtiva de citros. Então, desde 2011 até 2019, nós tivemos várias entradas de recurso federal via Embrapa, com aporte da pesquisa para mapear hospedeiros em zona urbana e zona rural, monitorar a flutuação populacional de Diaphorina citri, que é o psilídeo asiático dos citros, que transmite a bactéria do green. Um trabalho de extrema importância que nós implementamos desde 2013, que se chama Rotas Sentinelas. Então, a cada 3 meses, nossas equipes percorrem determinadas rotas, fazem a captura do inseto vetor da bactéria do green. Todos os pontos de coleta são georreferenciados e esses insetos são entregues na Embrapa, Mandioca e Fruticultura. Para quê? Para a verificação da presença ou ausência da bactéria no inseto via teste molecular, via PCR. A cada 3 meses? A cada 3 meses. Então, há um esforço muito grande do Estado no processo de vigilância. Então, caso aconteça inseto infectivo, nós sabemos o local exato onde foi coletada essa amostra e daí então a gente entra com o plano de contingência. Nosso plano de contingência para o HLB, ele data de 2010. Ele foi atualizado em 2021, Então, a gente sabe exatamente o que fazer caso ocorra a detecção da bactéria. E por que essas rotas sentinelas elas são extremamente importantes? Porque é a maneira precoce de detecção do patógeno. Então, aqui na Bahia nós temos os hospedeiros, que são as plantas cítricas, temos o inseto vetor, mas não temos a bactéria. Então, essa é uma grande estratégia. A outra estratégia que também diz respeito à vigilância relaciona-se com o trânsito de material propagativo. Então, nós temos uma operação chamada Operação Nem Tudo São Flores. Nessa operação, a gente faz uma busca incessante por material propagativo que por acaso tenha entrado de forma clandestina no nosso estado e que estejam sendo comercializados em hortos, floriculturas ou até mesmo de forma ambulante, Então, esse material é apreendido e destruído, são as mudas,
E a outra estratégia, que ela recentemente foi atualizada, tem 2 semanas que nós juntamos uma equipe, um grupo de trabalho, a gente ficou lá sediado na Chapada Diamantina, fazendo a revisão da legislação estadual de citros. Então, o que eu estou dizendo para você e para os nossos ouvintes é que a ADABE trabalha baseada em legislação e conhecimento técnico científico. Então, dessa forma, a gente tem conseguido manter, né, nosso estado livre do HLB, livre do campo cítrico. Nós tivemos um foco urbano o ano passado em Barreiras e que foi controlado. Agora, dizer também que sem o apoio do produtor, sem o apoio dos comerciantes, dos transportadores, a gente não consegue ter um serviço de vigilância forte, efetivo. Então, eu conclamo aqui a todos a participarem, né, efetivamente das ações que visam manter a nossa citricultura livre dessas 2 principais ameaças fitossanitárias. Doutora Sueli, o que representaria hoje, se tivesse um diagnóstico positivo da presença do green para a nossa citricultura da Bahia? A depender da região onde essa detecção ocorra, a gente terá menor ou maior chance de erradicação. Por que isso? Porque se sabe que para cada planta sintomática, né, a gente pode ter 54 plantas infectadas assintomáticas. Então, se a gente tiver um foco numa região que tenha uma menor densidade de cítricos plantados, a gente tem mais chance de controlar. Mas se for numa região que tenha um polo produtor, uma região que tem muitos hectares, isso vai demandar um trabalho assim hercúleo para que a gente possa conter um foco, né? E aí, considerando que a gente tem um vetor, né, que faz o papel de disseminar a bactéria, considerando que a gente ainda tem viveiros produzindo mudas a céu aberto, ou seja, sem o devido controle fitossanitário, muito provavelmente não seríamos bem-sucedidos para fazer o controle de um foco. E essa citricultura nossa, que é um privilégio não ter o green atuante, que a gente tem o que? Essa região Cealba tão rica em riquezas naturais em relação à água, em relação à terra, em relação à tecnologia e pessoas atuantes em prol dessa citricultura, estaria ladeira abaixo, sendo muito prejudicada, né? E eu penso até, sabe, Mariana, que se chegar o green aqui na nossa região, muito rapidamente vai dizimar nossa citricultura. E por que isso? Porque ela é pautada, ela está alicerçada em pequenos agricultores familiares, né? E muitos que não têm uma visão de negócio, uma visão empresarial, ainda que seja na pequena propriedade. Então, muitos produtores se comportam até como extrativistas. Plantaram um dia seus pomares, mas não seguem cuidando deles. Entendi. Então, eles não percebem a importância deles, da atividade deles no processo como um todo. Então, é muito difícil convencer, né, essas pessoas que assim agem a adotar as práticas de segurança fitossanitária, né? Uma delas é comprar muda, adquirir material propagativo certificado. E nós temos viveiros excelentes na Bahia, que mandam mudas para outros estados e até outros países. Então, a gente tem oferta de material propagativo de qualidade genética, qualidade fitossanitária. Todavia, requer planejamento. Então, hoje, nenhum produtor adquire uma muda de um viveiro telado, chegando lá com seu carro utilitário e dizendo: eu preciso de 500 mudas, eu preciso de 1000 mudas, e terá a sua demanda atendida. Isso não vai acontecer, porque requer um planejamento. Doutora Sueli, para a gente encerrar esse momento de fala, e super agradeço a oportunidade de mostrar para as pessoas com muita propriedade toda essa atuação de anos,
e todos esses esforços que a agência vem fazendo, um motivo que eu acho que é plausível da gente comemorar, que no caso é a abertura do mercado do Chile, que aconteceu numa reunião, e eu acho que isso tem muito a ver com a questão da nossa sanidade, do nosso profissionalismo na citricultura. A senhora teria como discorrer um pouquinho sobre isso? Sim, foi uma grata satisfação na semana em que aconteceu a Fruit Attraction, lá em São Paulo, a última semana de março. A gente conseguiu, então, organizar todo o processo de liberação da limaça da Tahiti produzida aqui na Bahia para atender às exigências fitossanitárias do Chile. Além de ser uma oportunidade de mercado, né, porque no Chile nós temos menos exigências do que na União Europeia, né, para a entrada da fruta, é uma questão de soberania nacional. Né? Porque você começa então a ter várias praças de consumo capazes de absorver aquele seu produto que talvez não atenda a determinadas exigências do importador, mas atende a outras, né? Então, representa melhor remuneração para a fruta produzida, mais oportunidade para os novos citricultores que estão chegando no mercado, né? Porque é uma fatia importante a produção e a exportação de limaça da Tahiti. Então, eu vejo como uma oportunidade de fortalecimento da citricultura do estado da Bahia. Doutora Sueli, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, que assim como nós somos atuantes, ativas mesmo em busca dessa citricultura, que ela se desenvolva cada vez mais, e não é só produzir o vegetal e ter a laranja, são essas pessoas que fazem esse movimento. Queria que a senhora deixasse essa mensagem para mais pessoas mesmo, que contribuam, que venham, que se aproximem da nossa citricultura. O que é que a senhora espera dessa nossa citricultura de agora em diante? E já parabenizo desde sempre a sua atuação de anos e anos em prol da citricultura. Se eu fosse resumir minha mensagem, a palavra seria pertencimento. Então, quem é citricultor, quem é citricultora, quem atua nessa cadeia produtiva, precisa se sentir pertencido a ela, responsável por ela, lutar por ela, né? Às vezes a gente vê novos investidores chegando aqui na Bahia, com o êxodo da citricultura paulista para o Nordeste, para o Centro-Oeste do Brasil, as pessoas ávidas de desfrutar tudo de bom que a gente tem aqui, né? A condição climática, disponibilidade de terras, disponibilidade de água, e principalmente a vantagem competitiva de não ter determinadas pragas. Isso atrai as pessoas. Por que que o nosso público, por que que o nosso citricultor também não se entusiasma? Então talvez esteja faltando essa condição do pertencimento. Eu sou citricultor, eu consigo, né? Eu venço. Vale muito a pena a citricultura. Eu trabalho com citricultura 40 anos, né? Antes como estudante de agronomia, depois como profissional. E se você me perguntasse, você faria uma outra graduação? Você faria um outro caminhar profissional? Não, eu faria exatamente tudo igual, né? Porque sou apaixonada pela nossa citricultura. Muito obrigada mesmo, é emocionante a fala da senhora e super agradeço esse momento, esse bate-papo, e é isso, acho que resumiu bem, o citricultor, a citricultura ela não está sozinha. Sim. Ela tem instituições, tem pessoas, tem muita vontade de que se permaneça dessa forma, crescendo, consciente, com responsabilidade e com esse sentimento aí de pertencimento. Eu acredito que a gente chegaria a alcançar voos incríveis. Sim. Doutora Sueli, obrigado mesmo de coração. Muito obrigada, Mariana, pela Deus nos abençoe. Estamos juntos aí em prol da citricultura, em prol do Cealba. Estamos por encerrados aqui mais um episódio do Agrocast, Cealba Agrocast, trazendo as informações de qualidade para você que quer entender, para você que quer pegar essas oportunidades de fala e trazer para a tomada de decisões, trazer para dentro do seu negócio, trazer para o nosso agronegócio baiano de uma forma positiva e que todos cresçamos juntos. Obrigada.